Vamos para a palavra de Deus? Fé no lar, abre a sua Bíblia aí, no Salmo de número 23. Como hoje é o primeiro Fé no Lar, nós aí trouxemos um clássico para a gente estar meditando. E eu lembro, é importante, quem sabe, você pegar uma caneta, pegar um papel e ir aí colocando os aprendizados para depois você compartilhar com a sua família. E eu vou fazer aqui algumas perguntas para você depois, na sua casa, você responder aí junto com os seus. Nós vamos ler hoje o Fé no Lar dessa sexta-feira. Nós vamos no Salmo 23, do verso 1 ao verso 4. E na segunda-feira, que também toda segunda e sexta tem Fé no Lar, nós vamos ler a continuação então do Salmo 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Até aqui. Nessa meditação da palavra de Deus, nós sabemos que o autor foi o próprio rei Davi. E nós sabemos que Davi ele tinha muita propriedade em falar sobre esse assunto, porque ele era da região dos pastores, a cidade de Belém. E nós sabemos que ele mesmo cresceu exercendo essa função. Então ele conhecia muito bem sobre esse assunto, né? O assunto do pastoreio, daquele que cuida de um rebanho de ovelhas. Então, é muito interessante quando a gente para analisar essa comparação que ele faz. Ele está fazendo uma analogia, né? A gente precisa, claro, tentar levar a nossa mente para um contexto de 3.000 anos atrás, naquela região árida da Palestina, para nós começarmos a entender esse texto. Porque o que Davi está querendo nos ensinar através desse texto? Pelo menos algumas verdades, e você já vai anotando aí. Ele queria colocar de uma maneira bem clara a nossa realidade como ser humano sob o cuidado de Deus. Então, ele pega a figura do pastor que cuida das ovelhas. E a primeira coisa que precisa ficar claro, anota aí o ponto 1, para você depois discutir em família. A ovelha, ela é totalmente dependente do pastor. A ovelha é totalmente dependente do pastor. Anotou? Pois é, o que a gente precisa aprender disso? A ovelha é um dos animais mais indefesos que existe. A ovelha ela não tem garras afiadas, ela não tem dentes afiados. A ovelha não tem uma espécie de veneno onde possa picar e lançar o veneno sobre o seu adversário. Isso é importante a gente saber. A ovelha é dependente. Vamos já para a primeira pergunta. O que Davi queria mostrar quando nos compara como ovelhas e Deus como pastor? A ovelha, como não tem esses mecanismos de defesa, ela sempre precisa de proteção. Davi ele estava ali mostrando a importância de nós vermos Deus como nosso protetor. Mas pega essa pergunta para você depois fazer para os seus filhos. Explica que a ovelha não tem essa defesa e depois faça essa pergunta para eles enxergarem a figura de Deus concernente a nós. Depois, a gente precisa entender dentro dessa realidade que a ovelha ela é indefesa. A ovelha ela também tem algumas deficiências. A ovelha ela ouve muito bem, mas ela não enxerga muito bem. Os pastores afirmam que as ovelhas elas têm um certo grau de miopia. E como ela tem um certo grau de miopia, muitas vezes ela vai se alimentar em pastagens que não são muito apropriadas. Algumas, quem sabe, podendo ter ervas que não vão lhe cair bem no estômago. Então, por isso o salmista está dizendo que ele confia totalmente nesse pastor que a leva aos pastos verdejantes. Claro que nós podemos e precisamos fazer aquela reflexão que nós estamos há 3.000 anos atrás no contexto da Palestina, aridez. A Palestina, ela é
pedra e pó na maioria dos lugares. E aonde tem os pastos verdejantes, o pastor então saía do aprisco, de umas cavernas, provavelmente onde guardava o seu rebanho, e levava as ovelhas para essas pastagens. Quando as ovelhas então consumiam aquela pastagem, ele tinha que levar em lugares às vezes até mais longe. Então o pastor sempre fazia esse mecanismo e, claro, trazia de volta a ovelha ali para o aprisco. Mas isso é algo extremamente importante. O pastor é aquele que sabe qual é o alimento certo e apropriado para as suas ovelhas. Pergunta aí para os seus filhos depois, no culto doméstico, você pode dar continuidade hoje ainda, qual é a melhor pastagem que o nosso bom pastor tem para nos oferecer? Sabemos que tem muitas ervas daninhas aí, que podem complicar, a nossa vida. Então, pergunte para os seus filhos e mostre para eles qual é o pasto verdejante que esse bom pastor, o Senhor Jesus, tem para nos conduzir. Depois, o texto vai dizer que esse pastor também leva as águas tranquilas. Olha só, nós temos uma figura de um pastor que supre as necessidades da ovelha, com uma boa pastagem e com águas puras e interessante, que ele vai dizer águas tranquilas. O que isso tem a ver? Uma outra característica da ovelha, você já aprendeu que a ovelha não tem grandes mecanismos de defesa, a ovelha tem miopia e agora, a ovelha ela é extremamente medrosa. A ovelha é extremamente medrosa. Às vezes a ovelha ela se assusta com a própria sombra. E a ovelha, ela também às vezes trava. Ou ela tem duas reações, ou ela trava ou ela foge disparada, quando está em situação de medo. O que águas tranquilas tem a ver com isso? Porque águas correntes com muito barulho, as ovelhas têm medo de ali refrigerar, de ali beber a água. Então, o pastor precisa conduzir águas puras e águas tranquilas, para a ovelha não ficar amedrontada. Alguns historiadores chegam a dizer que tinha pastores que muitas vezes eles não encontravam as águas tranquilas, então eles pegavam as águas, muitas vezes, num recipiente e levavam para as ovelhas, porque mesmo estando perto das águas que corriam, as ovelhas não chegavam ali naquele ribeiro por causa do barulho e do medo que ela tinha. Muito parecido com a figura humana diante de Deus, Por isso, Deus é aquele que nos leva também às águas tranquilas. Mas algo extremamente importante dentro desse assunto é a gente entender que Deus é aquele que sabe o tempo certo de nos levar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Sabe por quê eu estou falando isso? Porque muitas vezes as ovelhas, elas não têm noção de alguns riscos que estão ao seu redor e principalmente na questão de administração de tempo. O pastor, ele tinha que levar as ovelhas no momento certo para esse espaço e recolher elas para os abrigos também no momento certo. Porque naquela região, de dia é muito quente, o sol é escaldante e à noite é muito frio. Então, o pastor ele tinha que sair bem cedo, antes do sol estar muito quente, para levar elas até o pastos verdejantes, porque se a ovelha, por exemplo, no maior sol, que é o do meio-dia, está caminhando, está se exercitando muito, isso pode desgastar a energia da ovelha. A mesma coisa à noite, ela tem que estar no aprisco, junto ali com as outras ovelhas, para se aquecer de noite, porque se ela ficar pastando de noite, ela pode ali ter muito frio. Então, o pastor é aquele que sabe o tempo certo. Agora, uma pergunta para você fazer para a sua família, quando vocês derem continuidade a esse devocional. Deus também é aquele que tem o tempo certo. Agora, puxa algumas questões na vida, quem sabe sonhos realizados que ainda não aconteceram, os sonhos que você deseja que realize ainda não aconteceram. Puxe isso para cada um dos membros da família e tragam esse aprendizado, o tempo certo de Deus. Quem sabe é uma grande oportunidade de você aí discutir o tempo conforme os ensinos da Bíblia. Uma diferença entre o tempo cronos, que é esse tempo que nós seguimos, e o tempo kairos, o tempo certo, que é o tempo de Deus agir.
Muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus, mas Ele sempre tem o tempo perfeito. Então, traga essa aplicação para a sua família, quem sabe para os seus filhos, alguns sonhos que eles desejam e ainda não aconteceu, porque o bom pastor, ele sabe o tempo certo. Depois, nós vamos ver o salmista, ele dizendo algo extremamente interessante a respeito da condução das ovelhas. E o texto diz: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Interessante que a ovelha, mesmo sendo protegida pelo pastor, vai passar por vale de sombras de mortes. O que isso tem a ver com a nossa vida? Interessante que a única maneira do medo não dominar essa ovelha é tendo a figura do pastor com ela. Por isso, nós precisamos trazer a aplicação para a figura de Deus também com a nossa vida. Então, você já coloca aí uma sugestão para vocês fazerem a comparação entre o Salmo 23 e o texto de João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10, onde Jesus vai se manifestar como o bom pastor. Teremos que passar também por vale de sombra e morte. Muitas vezes, como eu disse, a pastagem verde está distante e tem alguns caminhos perigosos. E daí você vai fazer, nessa comparação, uma aplicação com a sua família muito importante. Qual é a aplicação, pastor Lediel? Eu disse que a ovelha tem uma grande habilidade na audição. Por isso, mesmo quando passava por esses lugares sombrios e perigosos, o pastor ou ele ia tocando uma flauta, ou ele ia cantando para a ovelha assimilar o som e ir conduzindo. Daí você vai perceber que lá em João 10, Jesus vai dizer que ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas, olha só, o texto não vai dizer que as ovelhas conhecem a figura do bom pastor, a fisionomia do bom pastor, mas as ovelhas, elas ouvem a sua voz. Uma coisa importante aí, para no teu devocional com a sua família, você pegar. Também uma coisa importante para nós observarmos, é o que o texto aqui está dizendo a respeito da vara e cajado. Olha só, nós temos aqui algumas coisas importantes para pensar, porque esse instrumento que o pastor levava, ele tinha pelo menos 3 funções. Função da disciplina. Quando fala de vara, a gente às vezes nunca aqui no Salmo 23 faz uma assimilação com uma vara para bater, mas é isso mesmo o que o autor está falando. Muitas vezes o pastor vai ter que dar umas batidas para a ovelha se endireitar no caminho certo, não ir para um precipício, não ir no lugar aonde fica à mercê dos predadores. Então a vara é vara de correção. Será que Deus também faz isso com a gente? Anota essa pergunta para você fazer no teu devocional. Depois, o texto também vai mostrar que essa vara cajado, antigamente algumas pinturas mostram, né, esse cajado com uma curvatura na ponta. E era assim mesmo, que ele era salvatório, era para resgatar a ovelha. Se caísse em algum lugar onde o pastor com seus braços não conseguia alcançar, a vara servia para puxar. E depois nós vamos também entender que essa vara era uma vara de proteção. Assim como muitas vezes batia nas ovelhas, mas era uma vara que o pastor usava principalmente para bater nos lobos ou afugentar qualquer predador que ali então tentava pegar as ovelhas. É por isso que o salmista ele vai dizer: olha, o Senhor, Ele é o meu pastor, de nada eu vou ter falta, nada me faltará. Esse texto mostra um cuidado pleno de Deus sobre as nossas vidas. Então, essa é a proposta de hoje de Fé no Lar, para você olhar para esse texto e trazer aí aplicações para a sua vida em relação a Deus. Eu quero orar por você, mas eu quero principalmente incentivar você a pegar essas anotações e depois sentar em família e falar a respeito do cuidado desse bom pastor para conosco. Vamos orar? Obrigado, Deus,
pela oportunidade que nós temos de refletir e aprender da Tua palavra. Tu és bom, Senhor. E nós queremos aqui aprender com o Salmo 23. Nós queremos, Senhor, olhar para esse Salmo e trazer essas aplicações para a nossa vida, para que nós, assim como as ovelhas, venhamos descansar em Ti, sabendo que o bom pastor cuida de nós em todo o tempo. Nós também entendemos, Senhor, que muitas vezes queremos ser ovelha rebelde, precisamos dessa vara que nos corrige, mas também nos ensina o caminho certo. É uma vara que nos ensina a andar do jeito que precisamos andar, para que também não venhamos cair em precipícios ou cairmos nas garras dos nossos predadores. Que nós possamos, Senhor, aprender de Ti e colocar em prática os Teus ensinos na nossa caminhada. Oramos pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.